A gente sabe que para o povo brasileiro o ano só começa depois do carnaval. Em janeiro é férias. O carnaval é em fevereiro. Mas aí o povão dá uma esticadinha nas férias até chegar o carnaval. Porque o brasileiro é um povo diferente. Ainda em janeiro a gente ficou sabendo que havia uma doença gringa, que tinha grandes chances de se alastrar rapidamente pelo mundo afora. Médicos renomados e políticos de boutique se apressaram em dizer para o povão não se preocupar. E o povo não podia se preocupar mesmo. Afinal, havia o carnaval pela frente. E imagina proibir o brasileiro de pular carnaval. Não tem como. Passou o carnaval e de repente a doença chegou e se espalhou. Então aqueles que diziam para o povo não se preocupar passaram a defender o fechamento do país. A doença é muito gente fina, ela espera o povo se divertir para depois agir. Então os políticos e a grande mídia começaram a disseminar o famigerado distanciamento social. O governador de São Paulo, o estado mais rico do país, anunciou no dia 21 de março que o estado iria fechar. E por que no dia 21? Por que não fechar antes? Bom, no dia 8 de março, o governador de São Paulo, João Dória, deu a largada para uma corrida em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Havia mais de 15 mil mulheres reunidas. No dia 9 de março, vários políticos e autoridades, entre eles o presidente do STF à época, Dias Toffoli, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o próprio governador de São Paulo, João Dória, participaram da festa de lançamento do canal de TV por assinatura CNN Brasil, que foi em São Paulo, e contou com 1.300 convidados, todos bem juntinhos, aglomerados. Como a doença já havia esperado pelo carnaval, o que custava esperar um pouco mais até a CNN entrar no ar? Outros estados também aderiram ao lockdown e a gente descobriu que o ano, que nem havia começado, terminou. 2020 no Brasil terminou sem começar. Eles diziam que era necessário fechar tudo para conter o avanço da doença e preparar os hospitais. Só que o lockdown só foi possível graças aos 11 Supremos. Tem gente que acha que é Deus. Os 11 Supremos não, estes têm certeza. Para eles, a nossa Constituição tanto faz, tanto fez. O que vale não é o que está escrito, é o que eles querem. E eles quiseram e rasgaram a nossa Constituição. A liberdade é um direito tão sagrado que para ela ser suprimida tem que ser decretado estado de sítio. E como é que funciona isso daí? O presidente decreta e o Congresso aprova. Somente nesse caso está escrito. Mas como eu havia dito, os deuses do Supremo decidiram que o que está escrito não serve para nada. Numa simples canetada, eles tiraram poderes do presidente da República e passaram para os governadores. Segundo os Supremos, o presidente não pode dizer o que cada estado pode fazer, mas cada estado pode determinar o que cada município é obrigado a fazer. É emocionante. A partir daí o que se viu foi uma sucessiva queda de máscaras, políticos fofinhos, deixando aflorar toda a sua tirania enrustida. O terror foi disseminado pelo país, o medo como forma de dominação. E como todo bom filme de terror precisa de um símbolo, a máscara fez o papel da vez. Ah, só um adendo com relação à máscara. Se máscara protege, por que fechar tudo? Se não protege, por que obrigar a usá-la? O ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta, aquele que transformava cada entrevista coletiva num palanque, mandou o povo ficar em casa e só procurar ajuda quando estivesse com falta de ar, ou seja, quando estivesse morrendo mesmo. Ao mesmo tempo, impedia que medicamentos utilizados há décadas com outras doenças pudessem ser utilizados como tentativa de tratamento precoce. Esses medicamentos, posteriormente, demonstraram ser eficazes se utilizados no início do tratamento e poderiam ter salvado milhares de vidas. Esse mesmo ministro, após ser demitido, se reuniu com sua turma, todos sem máscara, se abraçando. Ele realmente era humanista e acreditava na ciência. Governadores e prefeitos mandaram prender senhoras sozinhas em praça pública. Mandaram algemar mulheres nas praias enquanto permitiam que ônibus e metrôs circulassem lotados. A favela nunca parou. Mesmo porque pedir para o povão ficar trancado num cômodo de 2 por 2 metros é pedir demais. Os episódios de tirania desvairada só aconteciam
onde havia o holofote da elite gourmet, os socialistas de iPhone. Essa turma, responsável pela criação da seita da terra parada, dizia para o povão ficar em casa, sem emprego, sem renda, porque era melhor para todo mundo. Distanciamento social, eles diziam. Mas podia dar uma pausa no distanciamento para receber em casa o motoboy do iFood, aí não tinha problema. A turma lacradora angariava seguidores através do seu celular de última geração, sentados no sofá, degustando um bom vinho e assistindo Netflix. E muitos destes tendo seus vencimentos custeados pelos pagadores de impostos, aqueles que deveriam ficar em casa trancados. O lema era: não saia de casa, a economia a gente vê depois. Políticos mandavam o povo ficar em casa, mas os 11 supremos mandavam soltar presos. A lógica é tudo. Aliás, presos foram muito melhor tratados que empreendedores, comerciantes, que tiveram seu comércio fechado, portas soldadas. Ao governo federal, restou pagar a conta. Muito dinheiro foi enviado aos entes federados e não demorou para surgir o Covidão. Hospitais de campanha que nunca saíram do papel ou que nunca foram ocupados, desvios de dinheiro da saúde, políticos presos. O prefeito da cidade de Concórdia, Elias Santiago, no Pará, disse ao povo que só poderia encerrar a quarentena após receber 1,3 milhão do governo federal. Ele estava embasado na ciência e aquilo foi uma bela demonstração de amor ao povo, lógico. O Covidão foi uma farra. Mas não há mal que dure para sempre e esse mal teria de cessar uma hora. Claro, a eleição municipal estava próxima e não se faz campanha com todo mundo preso em casa. De uma hora para outra, a mídia diminuiu o terror, as mortes despencaram. Magicamente, o número de casos confirmados foi diminuindo. Hospitais de campanha foram desmontados. As restrições foram retiradas. Com o término do primeiro turno, já dava para perceber o que viria após a eleição. A mídia tradicional começou a noticiar o crescimento do número de mortos e casos confirmados da doença. Mas ainda faltava o segundo turno e o apocalipse deveria esperar um pouquinho mais. O segundo turno terminou, os políticos se abraçaram, comemoraram, todos juntinhos. Foi lindo. Adivinha o que aconteceu no dia seguinte? Sim, eles anunciaram a volta das medidas restritivas. Aqui cabe uma pergunta. O fechamento no início do ano era para preparar a saúde e evitar o colapso. Além disso, o conhecimento acerca da doença após quase um ano e o tratamento preventivo não seria tudo isso. Motivo para não haver mais lockdown? Sim, mas a questão nunca foi a ciência. A atriz norte-americana progressista Jane Fonda disse em um vídeo publicado no YouTube que a pandemia foi um presente de Deus para a esquerda. Eu a entendo porque, com a proximidade da eleição americana e o país com a economia crescendo, somente um desastre poderia dar para sua turma uma oportunidade de sair vencedora no pleito. Ela chamou a doença de bênção. Mas ela pode, porque é da turma da lacração. Se fosse alguém da direita, seria um fascista, nazista, golpista, eletricista. Esse papo de fechar tudo baseado na ciência é interessante, porque, veja, você deve manter distância no saguão do aeroporto, mas dentro do avião fica todo mundo colado, sem problema. No restaurante, até servir a refeição, você fica de máscara. Quando a refeição chega, você pode tirar a máscara, porque o vírus entende que ele também precisa se alimentar. E durante o tempo da alimentação ele não vai te atacar. Você não pode ficar na praia, mas é tranquilo entrar no ônibus, trem, metrô lotados. Porque o vírus sabe que você não está se divertindo e sim trabalhando, e a doença respeita o trabalhador. A eficácia do lockdown é tão evidente que na Argentina, o país que teve o mais extenso lockdown do mundo, só viu a linha do gráfico de casos e mortes subir. Se São Paulo fosse um país, teria mais mortos por milhão de habitantes que o Brasil, sem São Paulo. A ciência é tudo. A população, que parece ter acordado de um sono profundo, começou a tomar as ruas, a protestar e tomar de volta o que é seu por direito. A liberdade. A liberdade é sagrada. Políticos travestidos de democrata começaram finalmente a sentir o bafo quente do povão no cangote. Você pode enganar uma pessoa por muito tempo, algumas por algum tempo, mas não consegue enganar todos por todo tempo. Ciência, de fato, é tudo.
A única pergunta que a ciência não conseguiu responder no Brasil foi a seguinte: morreu com a doença ou por causa da doença? E viva a ciência!